Muito bem-vindo, ao Rodrigo Andrade, ao nosso podcast, ao Lisboa Podcast. Posso tratar por tu? Claro, Eu pergunto sempre para trazer aqui algum informalismo à conversa, que acho que é necessário. O tema é a importância dos jovens na política e, no fundo, as medidas que afetam os jovens. Mas antes de começarmos a falar um bocadinho dos temas mais políticos, ia-te perguntar que é o Rodrigo Andrade, falares aqui um bocadinho também do teu percurso, o teu percurso pessoal, académico, profissional e, no fundo, as funções que desempenhas no partido, que é o Partido PAN. Tu representas o Partido PAN e, portanto, gostaria que te apresentasses. Sim, antes de mais agradecer também, primeiro que tudo, agradecer aqui o convite e a organização. E pronto, espero que seja interessante para todas as pessoas que nos vão assistir e que também que eu e o Carlos possamos ter aqui uma conversa muito interessante e esclarecedora. Pronto, como disseste bem, sou o Rodrigo Andrade, tenho 24 anos, faço parte do Partido PAN, no qual no qual me juntei em 2021, sou licenciado em Ciência Política pelo ISCTE. Estou a fazer mestrado também na área ainda, falta-me entregar a dissertação, que está a ser uma fase mais complicada. É sempre uma luta, não é? É uma luta. Acho que toda a gente que faz percebe mais ou menos a dificuldade. Eu como estava a dizer aqui em off, eu sou psicólogo. Exato. E aparecem geralmente na fase de entregas de dissertações, de teses, na altura dos exames, é quando me aparecem. Nós até podemos mais à frente falar nessa questão da saúde mental nos jovens, que também é uma questão muito importante, se surgir, mas compreendo perfeitamente o prognóstico. Muito bem. Pronto, sim, para além disso, sou um dos membros do grupo de trabalho atualmente que está a tentar formalizar e edificar a juventude PAN, portanto acaba por ser mais ou menos essas funções que eu tenho no partido, e também sou assessor parlamentar da deputada Inês Sousa Real na Assembleia da República. És assessor da Inês, não é? Da Inês Sousa Real, que já está há muitos anos ligada. Eu lembro-me da Inês, era provedora da Casa dos Animais. Era provedora do animal aqui em Lisboa. Da Casa do Animal, não é? Sim, e foi deputada municipal aqui em Lisboa também. Deputada municipal de Lisboa, depois foi eleita naquele grupo de 4 deputados. Exatamente. E por acaso isso é um bocado curioso, porque devido às várias eleições que nós tivemos nestes últimos anos, parece que a Inês já é deputada há muitos anos, mas ela foi eleita apenas em 2019, portanto acaba por ser, não é assim há tanto tempo, e ela também não é líder partidária assim há muito tempo, só há 3, 4 anos, portanto acaba por ser dos líderes políticos que agora está há mais tempo, mas porque houve uma renovação muito grande no Bloco de Esquerda, na Iniciativa Liberal, portanto houve várias mudanças no Partido Socialista, no PSD também. Muito bem. Estavas a dizer que estás num grupo de trabalho de criação da juventude PAN. Da juventude PAN, sim. Ou seja, ainda não existe a imagem dos outros partidos que têm uma juventude, por exemplo, o JST, a JS. Vocês ainda não têm uma juventude partidária, já têm uma juventude partidária constituída. Exato, ou seja, é uma excelente questão. O PAN, de momento, ainda não tem uma juventude partidária constituída, mas é algo que nós já andamos a tentar formalizar já há algum tempo. A primeira vez que este tema foi discutido foi no congresso que nós tivemos, salvo erro, em 2021, que foram começados a dar os primeiros passos, e depois mais recentemente no congresso que tivemos, eu disse 2021, mas creio que até foi 2020, agora por acaso não tenho em mente a certa a minha a data correta, mas no último congresso que nós também tivemos, foi aprovada a fundação da Juventude PAN. E para fazer isso acontecer, formámos um grupo de trabalho com alguns jovens que se demonstraram mais interessados. Eu ao início até nem estava nesse grupo de trabalho, mas depois os jovens que lá estavam foram falar comigo, mostraram interesse em que eu também me juntasse, e também aceitei o desafio com todo o gosto, e portanto é algo que nós estamos a tentar trabalhar e formalizar agora nos últimos tempos. O PAN ajuda-nos só a perceber que está de fora. O PAN é um partido com mais jovens, ou seja, com mais ideias novas, mais ligado à juventude, ou é uma pessoa, ou é, digamos, um partido com um público mais sénior? Eu diria que o nosso apelo, talvez eleitoral, ou apelo político, vai mais de encontro às preocupações dos jovens. Nós inclusive temos várias propostas
que pretendem dar mais força política aos jovens. Por exemplo, nós defendemos o voto aos 16 anos, que é algo que nem todos os partidos na Assembleia da República defendem e acaba por ser uma proposta um pouco polémica até, mas nós temos muitos jovens que gostam de se ligar à nossa causa. Este eu se ri porque é polémico, mas sabes, esses temas também podem pôr especialistas, sim. Digamos, pessoas que são especialistas na área do desenvolvimento cognitivo, para perceber também qual é a idade, ou seja, acho que às vezes há pouca auscultação de especialistas. Os políticos têm uma ideia, vendem se calhar a ideia que traz mais votos e não tanta ideia que seja mais. Nós acabamos por defender o voto aos 16 anos porque nós acreditamos que antecipar a idade do voto fará com que os jovens se interessem pela política mais cedo e incentive também a participação política mais cedo. Olha, isso já é uma medida de atração aos jovens. De atração aos jovens. Obviamente que o objetivo... obviamente que se os jovens quiserem ingressar no partido PAN, teremos sempre os braços abertos, mas o objetivo não é que os jovens tomem este ou aquele partido, é interessarem-se nos programas eleitorais, verem os debates, portanto discutirem política com os seus amigos, e é algo que não é inédito, portanto isto já acontece na Áustria, recentemente também para as eleições do Parlamento Europeu, também há alguns países que abriram o voto aos 16 anos. Em Portugal é um bocadinho mais difícil porque apesar de tudo essa questão tem que ser mudada na Constituição, portanto só com uma revisão constitucional. Mas sim, voltando um pouco atrás, eu diria que o nosso ideário é um pouco mais jovem, até porque uma das nossas grandes preocupações e um dos nossos grandes pilares é mesmo o ambiente e o combate às alterações climáticas. E nós sabemos que, apesar de tudo, nós já começamos a sentir os efeitos das alterações climáticas nos dias que correm, não é? Mas sabemos que aqui no futuro, que quando os jovens do presente forem adultos, vão sentir ainda mais. Portanto, esta acaba por ser uma das causas que eu sinto que os jovens mais se identificam com o PAN, que é no combate às alterações climáticas. E depois, claro, como nós também somos o único partido que defende verdadeiramente os animais na Assembleia da República, o bem-estar animal. Também há sempre muitos jovens que acabam por entrar, que o seu interesse político começa por aí porque veem o seu animal de companhia como um membro da família, não como um peluche, não como um ser vivo para ser deixado na varanda horas e horas a fio, mas como um membro da família e portanto nós trazemos também políticas para essa área. Assim, e é uma perspectiva, como eu digo, de fora Sim, eu sinto que acaba por ser um bocadinho diferente do que é ou seja, do que acaba por ser o que os partidos tradicionais defendem, não é? O PAN na altura quando surgiu e quando ganhou representação parlamentar acabou por... Primeiro, em 2015, quando nós conseguimos pela primeira vez um deputado na Assembleia da República, rompemos com um ciclo... Foi o André Silva, exatamente. André Silva, o nosso primeiro deputado. Rompemos com um ciclo de largos anos em que nenhum partido conseguia surgir na Assembleia da República, e pronto, depois mais tarde veio também o LIVRE, a Iniciativa Liberal e o Chega, que elegeram depois nós em 2019. Portanto, e nós na altura acabámos por ser muito, e ainda somos, um bocado contra-corrente porque eu acredito que nós acabamos por defender algo que não faz muito parte do ideário dos outros partidos, mas com a entrada em cena do PAN na política também obrigou esses partidos a terem propostas sobre o ambiente, sobre a causa animal, e agora é algo que acaba por ser discutido de forma mais acérrima ou não por todos os partidos. Eu acho que a causa animal importa dizer isto, pelo menos é este conceito, já vais responder, mas a ideia que se tem de fora é pronto. No início o PAN teve muitos votos, centrava-se mais nos temas ligados ao bem-estar animal e portanto isso trazia muita empatia pelas pessoas que tinham animais de companhia. Depois percebeu-se e acho que já está também no fundo alicerçado também à criação de partido, que o vosso conceito animal a companhia é alargado, portanto vocês põem muita questão, qual é a diferença entre um cão e uma vaca, por exemplo, porque consumimos uma carne, uma vaca. Eu diria que isso acaba, ou seja, eu percebo o ponto, eu diria que isso acaba por ultrapassar um pouco o PAN, eu diria que isso acaba por ser mais uma ideia talvez o que é o veganismo, ou seja, em que muitas das pessoas que são vegan veem ou seja... Mas não está associado ao PAN, não é? Eu diria que em certa parte sim, e uma das propostas que nós temos inclusive é alargar a lei dos maus tratos dos animais a todos os animais. Portanto, nós acreditamos que
da mesma maneira como se batermos num cão é crime, que isso também deve ser crime noutros animais. E obviamente não vamos entrar aqui quando nós falamos destes animais, não estamos a falar de moscas, nem formigas, nem nada disso. Quando se acusa o PAN disso, é apenas um ataque político barato, não vale para nada. Sim, estou a perceber, mas olha, Rodrigo, mas é assim, mas é importante, é mesmo por isso que também queremos estes espaços, que no fundo eu sou de ciências, portanto é para dar conhecimento. Sim, esclarecer, ou seja, que é para a pessoa não pensar assim, mas o PAN, então vou votar no PAN, então, mas eu matei uma melga ontem, não, então, claro, vou matar o animal. É importante seres tu, como representante do PAN, dizer assim, olha, isso são ideias de veganismo, que nós também incluímos no nosso partido, mas o nosso partido vai além disso, ou seja, pessoas que comem carne podem fazer parte do... Há muitas pessoas no PAN que comem carne e que não são vegan, à vontade. Então. Portanto, podem fazer parte do... Todas as pessoas são bem-vindas. No PAN, mesmo pessoas que comam carne. Não temos nenhuma... Todas as pessoas vêm por bem e nós não... mas não são convencidas a deixarem consumir carne? Não. Nós, é assim, obviamente que todos os nossos eventos institucionais são sempre 100% comida vegan. Porque nós temos esse ideário do bem-estar animal que se estende a todos os animais. A todos os animais, pronto. Só que obviamente que nós não proibimos ninguém de se juntar ao PAN, até porque as causas do PAN vão muito mais além. Obviamente que a causa animal é um dos grandes pilares do PAN, mas vai muito além do que é a causa animal também. Portanto, nós não proibimos ninguém de se juntar ao PAN como ou não carne, não perguntamos, pelo menos eu quando me juntei ao PAN ninguém perguntou se eu era vegano ou não, portanto não perguntamos qualquer pessoa, e conheço muitas pessoas, muitos filiados do PAN que gostam muito dos animais ou têm uma afinidade pela causa ambiental ou tudo mais, que não têm uma alimentação por vegana. Consumir carne animal. Sim, eu acho que o respeito é consensual, ou acho que deveria ser consensual, o respeito por todos os animais. Entendo que até mesmo na morte do animal deve haver algum tipo de dignidade. Ou seja, percebe-se que isso também acaba por ser... não é só a questão evolutiva, acho que deve ser uma questão cultural. Claro, eu acho que eticamente e moralmente falando também... Eu não como carne, mas se eu comesse, eu gostaria que a carne que eu estivesse a consumir sofresse passasse pelos mais altos padrões de rigor e tudo mais, para garantir que era um produto de qualidade e que não tinha, ou seja, que se tinha evitado ao máximo o sofrimento do animal até ao momento da morte, porque obviamente que no momento da morte haverá sempre sofrimento, mas acho que isso é importante também, e para as pessoas que consomem carne eu acho que isso também cada vez é uma preocupação, e é por isso que também nos últimos anos nós têm ganhado cada vez mais popularidade aqueles produtos grass-fed, ou seja, em que os animais são supostamente criados em grandes quintas, e a questão das vacas felizes, que também é muito popularizada e tudo mais. São muito Portanto, isso tem ganho muita atração esse tipo de produtos, e também muitos produtos, há cada vez mais jovens, nomeadamente pessoas mais jovens que são vegetarianas, vegan, portanto há cada vez mais as pessoas cada vez mais pensam nisto, e também pessoas que consomem carne na mesma, que consomem cada vez menos carne e incluem produtos à base vegetal. Há, digamos, uma mudança de paradigma. Tem ocorrido uma mudança de paradigma, uma mudança cultural, algumas por cima em Portugal, e tu deves saber e bem, que a culinária portuguesa tradicional é muito à base de produtos de origem animal, portanto cozida à portuguesa, carne de porco à alentejana, o bacalhau, portanto, mas sim, eu também acredito que é possível fazer esses pratos, mas substituindo a proteína animal por proteína vegetal e tentar replicar ao máximo. Muito bem. Sim, é uma medida, mas acho que era importante seres tu, percebes, claro, a esclarecer essas medidas. Eu estou sempre aberto para desmistificar o que for possível. É importante essa desmistificação. Então, falando aqui um bocadinho mais especificamente da nossa cidade, das questões ligadas à nossa cidade, e é uma das razões de termos criado este espaço. No fundo, há aqui um
uma sensibilidade por parte das pessoas que moram em Lisboa, que há uma despersonalização, não quero exagerar, mas há quase uma invasão de pessoas vindas de fora, e aqui não estou a falar do imigrante de Bangladesh que vem fazer as entregas do Uber, estou a falar de uma invasão a nível geral, de estrangeiros que querem morar em Portugal, querem trabalhar em Portugal, e isso faz uma pressão tremenda no mercado da habitação, e portanto o que acontece hoje, o resultado prático disso é que as pessoas, os jovens, muito dificilmente conseguem comprar casa no centro de Lisboa, muito dificilmente conseguem ter algum tipo de vida no centro de Lisboa, porque as coisas estão muito inflacionadas devido a essa pressão. E gostaria de saber qual é a tua visão deste problema, e no fundo quais são as medidas que a nível nacional, vocês sendo assessor até da Inesco, o que é que vocês defendem até a nível nacional, de forma a promover a captação dos jovens, ou a retenção dos jovens que têm um valor, que trazem um valor acrescentado ao nosso país, e portanto, como é que os retemos, como é que melhoramos as condições, no fundo, do dia-a-dia desses jovens, de forma a eles sentirem-se motivados a viverem no seu país e na sua cidade? Esta é a pergunta. Assim, obviamente que essa pergunta não é uma pergunta de resposta simples e fácil, claro. Não é? Há aqui muitos fatores em jogo, mas eu diria que o diagnóstico que fizeste acaba por ser correto, e eu até iria mais longe e dizer que talvez até todos os partidos na Assembleia da República partilham da mesma opinião. Simplesmente há uma mudança nas estratégias e nas políticas, e ainda bem, porque nós vivemos em democracia e temos todos o mesmo problema, a proposta de solução é que é diferente. Exatamente, e ainda bem que é assim, porque eu sinto que nós só ganhamos em conhecer opiniões diferentes e a discutir propostas diferentes, e eu acho que o diagnóstico que tu fizeste acaba por ser certeiro, não é? Ou seja, eu não vivendo aqui em Lisboa, mas tendo vivido no passado em Lisboa, dá para perceber que nos últimos anos os preços da renda têm aumentado exponencialmente, e quando falamos para os jovens universitários e jovens deslocados, torna-se ainda mais complicado, porque são jovens que vêm de fora, não conhecem a cidade de Lisboa, não conhecem os locais, não conhecem pessoas cá, e estes jovens que vêm para as universidades seguir o seu sonho, não é? De seguir um curso no ensino superior, muitas das vezes tentam arranjar casa em Lisboa e não conseguem, porque para além de concorrerem diretamente com as pessoas que são de Lisboa, e famílias que sempre foram são lisboetas e querem continuar a vida cá. Alfacinhas. São alfacinhas, exatamente, como tu dizes bem. Também têm que competir com toda uma panóplia de pessoas que acham a cidade de Lisboa fantástica e lindíssima, e ainda bem que querem visitar e vir para Portugal, porque eu também gosto muito da cidade de Lisboa e, portanto, percebo perfeitamente, mas a verdade é que ou seja, o número de pessoas que quer comprar casa cá é tão grande que acaba por aumentar imenso os preços, e não deixa nem para os jovens, nem para as famílias, nem para ninguém, na verdade. Ok, quais são as medidas? Isso é o problema. Exatamente. E mesmo agora falar das medidas. Quais são as medidas? Mas medidas assim em concreto, percebes? Sim. Imagina que um jovem está a ouvir isto em casa, não percebe, não tem assim grandes conhecimentos políticos, ou não tem grande interesse em política. Como é que ele recebe esta comunicação, esta informação? Ou seja, porquê? Porque antigamente, agora as coisas têm sido um pouco alteradas ao longo do tempo. O discurso político era de uma forma, vou trocar por miúdos, senão vou cometer o mesmo erro. Estavam para canto, imagina, faz uma pergunta a um político, a ideia é que o político chuta para canto. Não, e eu agradeço tu recentrares o debate, porque obviamente que as palavras que eu posso dizer podem ser palavras muito bonitas, mas é preciso dar. A gente precisa de algum pragmatismo. Eu passo já a dar força. propostas. Uma das propostas
que nós já temos, já apresentamos inclusive na legislatura passada e voltaremos a apresentar novamente nesta e que figurou no nosso programa eleitoral, é voltar a existir o crédito bonificado para jovem, que foi uma medida que vigorou em Portugal até há cerca de 20 anos atrás, salvo erro, e que fez com que essa geração na altura dos nossos pais pudesse ter a primeira habitação. Portanto, isso fez com que na altura imensas pessoas, casais, jovens que quisessem sair da casa dos pais tivessem essa oportunidade e lhes fosse dada essa oportunidade. E é por isso que nós queremos voltar, que exista novamente o crédito bonificado para jovem. Para além disso, uma das medidas que nós também temos no nosso programa eleitoral e também apresentaremos é que haja benefícios fiscais para os senhorios que aluguem as suas casas abaixo do preço de mercado e preferencialmente com renda acessível. Portanto, porque nós sabemos que existem vários partidos que pensam que a mão invisível consegue acertar tudo e controlar tudo e que os preços da habitação vai descer magicamente se nós liberalizarmos à vontade do mercado, mas como eu costumo às vezes dizer, a mão invisível muitas das vezes tem 2 ou 3 dedos a menos, portanto não resulta infelizmente tão bem como talvez na teoria podemos pensar. Ou seja, achas que se houver mais oferta? Sim, eu acredito que nós temos que dar mais incentivos àquelas pessoas que têm as suas casas atualmente. Ok, crédito bonificado. Para pôr juros bonificados. Exatamente, e também dar incentivos fiscais aos senhorios que ponham as suas habitações à venda para as famílias e em renda acessível. Para além disso, e também focando muito concretamente nos jovens e nos jovens universitários, nós também defendemos que toda a habitação pública que seja construída tenha uma percentagem que seja para a habitação jovem. Portanto, infelizmente em Portugal o Estado não constrói tanto como devia, mas nós conseguimos felizmente no último orçamento do Estado aprovar uma medida em que o Estado teria de fazer toda a inventariação do seu património público para que este património público pudesse ser avaliado e depois ser posto para a habitação, obviamente intervencionado, etc., mas que esse património servisse para a habitação, e nós acreditamos que essa habitação pública que venha a ser edificada tenha uma percentagem que vá para os jovens, porque eu também sendo jovem acredito que um dos grandes problemas que faz com que os jovens saiam de Portugal é não conseguirem casa própria. Portanto, vemos os jovens amarrados à casa dos pais até aos 30 e em muitos casos depois dos 30 anos. Já é normalizado, sabes que antigamente na minha geração estar em casa dos pais até aos 30 era visto como algo desconfortável, sim, algo a esconder. Exatamente. Hoje em dia isso é algo que se normalizou. Sim, eu tenho 24 anos, eu há 2, 3 anos atrás nem sequer me conseguia imaginar sair da casa dos meus pais, não é? Ou seja, felizmente agora já estou a conseguir dar esse passo. Mas, ou seja, enquanto que antigamente, pronto, obviamente que os tempos eram diferentes e muita coisa mudou, não é? Mas havia pressão de constituir família cedo, que entretanto isso também já mudou, mas havia de certa forma uma pressão social dos jovens fazerem 18 anos e irem trabalhar cedo da casa dos pais. Isso agora é normal e é muito normal vermos os jovens na casa dos pais até aos 30 e 35, o que não tem problema nenhum. Simplesmente nós temos que dar as ferramentas a estes jovens que querem sair da sua casa dos pais e emanciparem-se e terem um local próprio para si. Rodrigo, deixa-me fazer só um apontamento. Imagina, assim, não tem problema nenhum se for desejo dos pais e dos filhos. Exatamente. A questão é que eu acho que a maior parte das pessoas, dos jovens que vivem na casa dos pais não querem isso, claro. É porque é por falta de possibilidades financeiras. Sim, exatamente. De alugar casa. Mas eu concordo plenamente. Ou ser autónomo. E é por isso que tens essa medida defende essa medida do juro bonificado, mais medidas. Por exemplo, aqui a cidade de Lisboa, não sei se frequentas aqui o centro da cidade de Lisboa. Sim, todos os dias. Todos os dias, fantástico. Se fores assim ao fim de semana, se fores ali por Santos, se quiseres ir tomar um café, se andares assim pelo centro de Lisboa, tu vais encontrar poucos portugueses. Sim. Há ali zonas onde encontras muito poucos portugueses. E não encontras só o turismo. Acho que o turismo foi fantástico para a cidade. Sim. Mas só que, pronto, é tal questão do 880. Não é? As coisas têm de ser equilibradas, senão acabamos por cair no exagero, que acho que é um exagero que vivemos hoje em dia, que existem bairros onde
onde portugueses há muito poucos, e o que me assusta é os jovens portugueses. Isto quer dizer que daqui a 10 anos a situação tende a piorar no sentido em que a cidade se despersonaliza. Sim, não sei fica descaracterizada. Fica descaracterizada, ou seja, ficamos ou seja, somos varridos ainda bem que para as periferias. Ainda bem que mencionas nisso, porque nós... Como é que resolvemos isto? Mas é uma excelente questão, e eu também comecei por dizer que recentemente discutiu-se na Assembleia da República várias propostas, nomeadamente sobre o alojamento local. E pronto, nós no PAN, também não sendo um partido que se identifica nem com a esquerda nem com a direita, não temos qualquer preconceito ideológico. Você se identifica sendo do centro, é isso? Nem esquerda nem direita? Nós sim, somos um partido de centro progressista, mas eu digo sempre que as nossas... os nossos principais pilares, que é a defesa do bem-estar animal e do combate às alterações climáticas, acaba por ser algo que não deve ter... Mais ligado à esquerda, não? Eu diria que não deve ter, não deve ter lado político, porque o ambiente tanto deve preocupar à esquerda como à direita. Mas pronto, como eu estava a dizer, discutiu-se recentemente na Assembleia da República a revogação de algumas propostas que o Partido Socialista aprovou na legislatura passada relativamente ao alojamento local, e nós acreditamos que uma pessoa que trabalhou a sua vida inteira e que conseguiu comprar uma segunda habitação aqui em Lisboa tem todo o direito de poder ter esse alojamento local à disposição, arrendar à vontade. Mas infelizmente o que nós estamos a assistir atualmente é que temos grandes grupos económicos e grandes unidades que acabam por ser grandes unidades hoteleiras e turísticas a comprar todo o edificado da cidade de Lisboa. Portanto, não acaba por ser uma casa familiar ou um apartamento familiar que tem esta casa extra e que quer ganhar uns trocos extra a pôr no alojamento local. Acabam por ser estes grandes grupos que compram estas unidades e lucram com isto. E nessa discussão, o Partido da Iniciativa Liberal, que quer revogar todas essas predisposições, estava a dizer que o alojamento local trouxe umas grandes valias para a cidade de Lisboa, que dinamizou imenso no turismo, que reabilitou vários bairros, tudo, ou seja, tudo certo, mas como tu dizias e bem, a cidade de Lisboa acaba por... Isso é mesmo verdade, mas é o que vais provavelmente dizer a seguir. Mas acaba por descaracterizar a cidade de Lisboa, porque é assim, obviamente que a cidade de Lisboa e qualquer cidade, na minha opinião, deve ser construída pelas pessoas que lá vivem e para as pessoas que lá vivem. E eu tenho quase a certeza que até para um turista que venha visitar a cidade de Lisboa, se calhar também não é a melhor experiência olhar à sua volta e sentir que não está em Portugal e que não está aqui, ou seja, no meio, dentro da cidade de Lisboa, entre os alfacinhas, a cultura de Lisboa, não é? Exatamente. E é por isso que nós também propomos que nós defendemos que devam ser dados incentivos a esses senhorios que têm esse alojamento local para reconverterem os seus alojamentos locais para habitação e para arrendamento familiar, não é? Ou seja, saírem do alojamento local e ficarem em rendas acessíveis. Sim, não propriamente acessíveis, ou seja, idealmente seria, obviamente que isso seria o ideal, mas que, ou seja, em vez de terem um alojamento local, dar incentivos para que elas arrendassem famílias e a quem se quisesse a estabelecer. Porque foi como tu disseste, ou seja, de certa maneira a cidade de Lisboa tem sido um pouco fustigada com esta proliferação de pessoas que vêm para cá e pronto, e têm todo o direito, mas obviamente que também não é, eu sinto que não... Nós temos que garantir que todas as pessoas tenham acesso à habitação, mas também não podemos demonizar aquelas pessoas, nem apontar como se fosse um crime aquelas pessoas que querem, que têm uma casa extra e que querem pôr essa casa a arrendamento e ganhar um dinheiro extra. Mas obviamente nós temos de reconhecer que há um problema atualmente, que é as pessoas que viveram toda a vida aqui na cidade de Lisboa não conseguem continuar a viver aqui e muitas das vezes são enviadas para a periferia da cidade porque o alojamento cá atinge valores enormes. Eu isso testemunhei. Num primeiro momento as pessoas iam para a periferia porque a qualidade da habitação era melhor e a cidade de Lisboa não era tão atrativa. Havia mais problemas de segurança, havia locais
onde era altamente inseguro passar, não se andava na Avenida Liberdade às 2, 3 da manhã, pela cidade de Lisboa, e portanto, aliado, digamos, a uma construção nova e moderna, e com acesso ao centro de Lisboa, da cidade de Lisboa também, não é? Exatamente, as pessoas foram indo para a periferia, primeiro mais perto e depois mais barato, e depois cada vez mais longe, e não era tão barato, a diferença é incrível, mas a verdade é que o mercado, o preço da habitação no centro de Lisboa e na periferia, nessa altura, e estamos a falar finais dos anos 90, não era muito diferente. Talvez em alguns sítios da periferia até eram mais caros, porque eram prédios novos. Em contraponto, tínhamos aqui casas a cair. Só agora, nos últimos 20 anos, é que as casas foram todas reconstruídas. Havia um fenómeno que era as casas, ainda antes de tu nasceres, havia o fenómeno das casas abandonadas. Prédios vazios, onde, por exemplo, eu andava aqui na escola, no Lar do Carmo, na Vega Beirão, ainda estamos a falar de 93, 94, onde a nossa brincadeira era explorarmos casas abandonadas. Ou seja, a cidade de Lisboa começou a ficar atrativa, é verdade, também não só com o alojamento local, eu acho que foi uma coisa progressiva. Ou seja, veio o turismo e depois veio o investimento, e depois com o investimento foi-se recuperando os edifícios, começou-se a criar também negócio local, ou seja, antes ia-se à avenida, não se via ninguém. Sim, e agora, a cidade de Lisboa tem tido muita boa publicidade nos últimos anos. E está muito cheio, e está com segurança e está com vida. A questão é que agora as pessoas querem também todas voltar neste momento. O fenómeno, e acho que não repetindo aqui o problema, o problema não é só o presente, é que no futuro podemos entrar numa cidade que é uma cidade fantasma. Sim, onde não existe nada para visitar, onde vamos aos locais e nos locais não existe cultura, vida própria, não existe vida, não existe vida de cidade. Podemos chegar ao ponto que acaba por ser um pouco bizarro, que é as pessoas que trabalham aqui em Lisboa viverem todas na periferia e, portanto, chegar ao final do dia a cidade ficar de certa maneira deserta, porque essas pessoas vão para as suas casas, que não é na cidade de Lisboa, porque cá é impossível comprar casa. Portanto, eu concordo perfeitamente com... Rodrigo, para além dessas medidas de bonificação dos juros do crédito à habitação, vocês têm assim mais algumas medidas? Sim, eu se não houvesse problema também diria algumas mais concretamente para os jovens e também para dar mais dinheiro aos jovens para incentivá-los também a ficar cá. Algo que nós também temos vindo a defender é o alargamento do atual regime do IRS jovem. Portanto, atualmente o IRS jovem são 5 anos e nós propomos que o alargamento seja feito para 7. Portanto, no 6º ano passar a haver uma redução de 15% e no último ano, que seria o 7º ano, 5%. E esta medida acaba por ser manifestamente diferente de algumas de outros partidos, porque enquanto outros partidos querem ou uma taxa única, independentemente da idade, ou uma taxa única abaixo para baixo dos 35 anos, ou seja, um IRS pronto, que eu não quer dizer que é IRS jovem, mas é uma medida de IRS para os jovens, de uma taxa de 15%, mais ou menos isso, para todos os jovens abaixo dos 35 anos, que acaba por não ser progressivo e acaba por, de certa maneira, não só eliminar o critério de progressividade que, na opinião do PAN, estas medidas devem ter e devem contemplar, acabam por beneficiar quem tem mais rendimentos e acaba por dar um choque fiscal demasiado grande quando os jovens prefazem a idade dos 35 anos. Portanto, a nossa proposta pretende trazer mais bolso para os dinheiros dos jovens e amenizar o choque que é deixar de um ano para o outro, em vez de ser de 15% para pagar na totalidade, ou seja, é mais tranquilo de certa maneira. E depois, para além disso, uma das medidas que eu diria que também acaba por ser muito importante para os jovens é que nós queremos passos gratuitos para todos os jovens até aos 25 anos. Portanto, que é uma medida que também vai de encontro à descarbonização dos transportes públicos. Como nós sabemos, é preciso tirar os carros das estradas e isso pode ser incentivar com que as pessoas andem mais de autocarros públicos, no metro, de comboios, etc. E acaba por também ser uma medida de coesão territorial, porque também permite a que estes jovens que
queiram ir para qualquer outro local viver, tenham esses transportes públicos gratuitos. Agora, obviamente que é preciso haver um investimento muito maior do que a ferrovia. Há muitas cidades, apesar de tudo, tirando a cidade de Lisboa e do Porto, a maior parte das cidades em Portugal, talvez até Coimbra, não sei, mas eu diria que a maior parte das cidades em Portugal não tem as devidas acessibilidades para ter uma rede de transportes públicos sólida, que seja uma opção ao carro e tudo mais. E eu diria que passava por essas duas, eu diria principalmente essas duas propostas, também para não ser muito chato, mas se quiseres posso não, dás mais. Eu acho que se for assim muito de forma, como estás a fazer de forma muito assertiva, acho que é importante. Então, vamos baixar os impostos, o IRS, o que é que podemos fazer mais? Outras medidas. Melhoria dos transportes, o passo gratuito para os jovens. Exatamente. Algo que nós também defendemos é que, obviamente que é preciso e é muito importante que continue a haver os aumentos do salário mínimo nacional que têm existido nos últimos anos. Ou seja, defendem o aumento do salário mínimo. Defendemos o aumento do salário mínimo. A nossa proposta no último programa, neste programa eleitoral, foi idealmente até aos 1.000 euros até ao final da legislatura. Que nós acreditamos que é legislatura fazível. daqui a 3, 4 anos. É isso? Exatamente. Portanto, nós acreditamos que é razoável, que não é um esforço insuportável para as empresas. E para além disso, nós também sabemos que existem empresas em Portugal e 99% das empresas em Portugal são pequenas, médias e microempresas, portanto nem sequer chegam ao estatuto de pequenas empresas. Há algumas empresas que têm dificuldades em pagar esses salários e deve não só pagar esse salário, mas também dar um salário médio que seja competitivo, não é? E que incentive a que os jovens ingressem nessas áreas e que não vão para fora à procura de salários melhores. Portanto, também é preciso, de certa maneira, tentar estabelecer incentivos a essas empresas que tenham essas boas práticas. Incentivos fiscais. Exatamente, tenham essas boas práticas que nós acreditamos que são boas práticas salariais. Porque obviamente que é impossível. Fiscais às empresas que pratiquem. Eu diria só para rematar, obviamente que é importante descer os inputs. Que nós sabemos que existem partidos que acreditam que descer os impostos às empresas vai magicamente fazer com que isso aconteça, mas a realidade não é bem assim. Ou seja, inclusive na maior parte dos países da Europa em que as pessoas recebem mais que Portugal, os impostos são mais elevados sobre o trabalho. Portanto, estamos aqui a arriscar em reduzir agressivamente os impostos sobre as empresas e depois, em vez das empresas darem os salários mais elevados aos trabalhadores, ficam com isso como lucro. Portanto, eu diria que temos que ir mais por esta ótica de incentivo fiscal para garantir que essas práticas são concretizadas. Fantástico. Olha, para concluir, e acho que já estamos no tempo, falamos demasiado. Já vamos concluir. Queria-te agradecer a presença. Agradeço também fazer aqui um remate a nível pessoal, ligado também à nossa cidade, porque na nossa cidade há muitas pessoas que têm os seus animais e muitas das vezes os animais e as cidades diz que não combinam, porque os animais precisam de espaço. Mas cada vez combinam mais. Dizem que os animais precisam. Eu já vou rematar, já vou até encontro, não te preocupes. Até vou mais do que estás à espera. Mas dizem que os animais precisam de espaços abertos, mas no fundo os animais não precisam de espaços abertos, precisam dos donos com os braços abertos e portanto precisam Acho que houve, e isto é um agradecimento também que faço, porque vocês criaram, independentemente dos partidos, independentemente do que se defende ou não, vocês criaram e acho que o André, quando foi eleito, e depois com a Inês, também fez esse trabalho, criar um sentido, que às vezes também é muitas vezes popularidade, mas, e é gozado, mas criar um sentido do bem-estar animal. E eu acho que isso é importante, e isso também revela a forma, enquanto sociedade, enquanto pessoas, o que é que nós somos, porque não é só a questão como tratamos os animais, a forma como tratamos os animais também revela a forma como nós nos tratamos a nós próprios, e o outro é exatamente o contrário. Há pessoas que dizem, por tratarmos bem os animais não estamos a tratar bem as pessoas. Não é bem assim. É muito o contrário. E até acrescentaria mais que tu, sendo também da psicologia, também acabas por ter outra sensibilidade ao tema. Por exemplo,
o psicopata é identificado quando em jovem maltrata os animais. Exatamente, e a maior parte é um dos traços. Aliás, a maior parte dos casos de violência doméstica, o que precede o caso de violência doméstica é o ataque ao animal de companhia, ou seja, a violência sobre o animal de companhia. Aí tenho de ver os estudos, até porque violência doméstica é outro tema que já trabalhei durante alguns anos, e é outro tema sensível, mas o que eu te posso garantir é que há uma correlação entre a forma como tratamos o nosso animal. Tu disseste que é um elemento de família e que muitas das vezes as pessoas gozam, é um elemento de família, que história é essa? Mas a verdade é que é sentido pela maior parte das pessoas como um elemento de família, e agradecer porque foi com vocês que trouxeram isto à sociedade, este conhecimento, este know-how, de género, olha, vamos ter mais algum cuidado, pelo menos com os nossos animais de companhia. Já não indo para outras políticas, pelo menos mas era como estávamos um bocado a falar no início, ou seja, eu sinto que nós acabamos por revolucionar um pouco esta área em Portugal que no passado não era muito falada, mas obviamente que ainda há muito caminho a fazer. Portanto, nós estamos a falar da habitação, ainda há pessoas a serem negadas casa porque têm um animal de companhia e os senhorios não querem arrendar casa às pessoas que tenham um animal. Rodrigo, há falta de cultura, nesse caso, especialmente na nossa sociedade, há falta de cultura da parte de alguns donos e da parte depois das pessoas que não gostam tanto dos animais, também têm direito a não gostarem tanto dos animais. Pronto, elas lá terão as razões delas, mas cada pessoa com as suas crenças, e acho que há espaço para todos, e acho que viver em comunidade é mesmo isso, é respeitarmos uns aos outros e sabermos que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. E portanto, se houver políticas e se houver comportamentos digamos, de mais respeito de quem tem um animal e de quem não tem um animal, acho que as coisas acabam... Eu acho que apesar de tudo ou seja, nessa ótica que tu estavas a dizer, apesar de tudo, eu acho que nós temos que construir sociedades mais humanistas, mais compreendedoras, mais próximas um do outro. E eu sinto que isso talvez na vida na cidade às vezes possa ficar um pouco perdido, aquela cultura de bairrismo, do vizinho e assim, mas obviamente que é um trabalho de nós todos tornar a nossa cidade de certa maneira numa aldeia em que as pessoas falam, que se tem um problema podem falar diretamente em vez de mandar bocas nas costas, ou seja, é construir como eu comunidade, no fundo é o sentido de comunidade, e essa comunidade que tem espaço para todos e para todas e para os animais também. Olha, Rodrigo, muito obrigado pela conversa. Agora agradecer também, e agradeço em todos os episódios, à Dona Ajuda por nos receber aqui no espaço. Se ainda não conhecem, visitem a Dona Ajuda. Nós estamos na Dona Ajuda, mas estamos alocados a um espaço designado pela praça, que é o polo cultural deles, que é aqui um pavilhão enorme, também vale a pena visitar. Agradecer a presença do Rodrigo, muito obrigado pela tua presença e pelos teus esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo.